Olá, um ótimo começo de noite de sexta-feira para você que se liga aqui no Tá Na Hora Rio Grande. Que prazer contar com a tua companhia e com a tua audiência nesse momento tão nobre do teu dia aqui no SBT-RS. Eu sou Eduardo Pinzon e a partir de agora te faço companhia até às 15 para as 8 da noite com as notícias aqui do Rio Grande do Sul neste feriado. Hoje é sexta-feira, 18 de abril, uma data especial para muita gente, já que é Sexta-feira Santa, momento de reflexão para quem segue a tradição cristã. E você confere agora o que é notícia hoje aqui no estado. Tragédia no Vale do Caí. Um casal foi morto a facadas na madrugada desta sexta-feira na cidade de Feliz. Segundo a polícia, o crime foi motivado por ciúmes. Raíssa Miller, de 21 anos, e Eric Richard de Oliveira Turato, de 24, foram assassinados dentro de casa. O principal suspeito é o ex-namorado de Raíssa, que foi preso em flagrante e está internado sob custódia em um hospital. A polícia vai pedir à justiça a prisão preventiva do assassino. Nos informaram que o suspeito teve um relacionamento estável com a vítima por cerca de 5 anos. Teria ocorrido o fim do relacionamento há cerca de 5 meses. Ela começou, então, esse namoro com um colega de serviço há cerca de 2 meses. E você vai ver ainda, a vereadora é interrompida durante pronunciamento em Carazinho, no norte do estado. Colegas de parlamento deixaram o plenário no momento em que ela começou a falar, forçando a suspensão da sessão por falta de quórum. O caso aconteceu durante uma sessão ordinária na Câmara Municipal e levantou sérios debates sobre respeito e também violência de gênero na política. Nós conversamos com a parlamentar que cobrou providências. A pauta principal eram projetos importantes destinando recursos para a saúde, mas o assunto na tribuna, em sua grande maioria, foi discussão e ataques pessoais entre colegas. É polêmica, é assunto em debate daqui a pouco aqui no Tá Na Hora. E hoje é Sexta-feira Santa, feriado para muita gente, mas no comércio o dia foi de portas abertas e muita correria. Lojas especializadas em doces e também produtos de Páscoa aproveitaram o movimento, dia de sol aqui na capital, com a expectativa de vendas maiores do que no ano passado. Mas não foi só a procura que subiu, viu? Os preços também deram um salto. A gente tem Deus do barato ao caro, né? O pessoal que precisa, né? Que quer fazer uma cesta mais elitizada, mais com chocolate, né? Nobre, a gente tem um chocolate mais barato também. Tem para todos os bolsos. O importante é fazer uma celebração bacana junto com a sua família, com as pessoas que você gosta. Momento de reflexão extremamente importante também. Então, vamos fazer um combinado. A partir de agora nós seguimos juntos com todos esses destaques e também o que é notícia nesta sexta-feira, Bater na porta da sua casa, estamos chegando com o Tá Na Hora Rio Grande até às 15 para as 8 da noite com as notícias aqui do Rio Grande do Sul. Ô, gente, vem aqui comigo porque nós começamos o programa de hoje com uma notícia desta tarde. Infelizmente, um homem de 27 anos morreu em um acidente gravíssimo envolvendo um caminhão e um carro na RS 122 entre Antônio Prado e Flores da Cunha. Segundo o Corpo de Bombeiros Voluntários lá de Antônio Prado, o acidente aconteceu nas proximidades do pedágio Free Flow da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha. O caminhão estava indo no sentido Antônio Prado, Flores da Cunha, quando, por motivos que ainda não foram esclarecidos, o motorista perdeu os freios e o controle da direção, colidindo com força na traseira de um carro. Gente, o caminhão acabou pegando fogo e o motorista morreu ainda no local. A outra vítima, que estava no carro de passeio, foi resgatada com ferimentos leves. Essas são imagens lá do local desse gravíssimo acidente na RS 122, na região da Serra Gaúcha. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Antônio Prado, o trecho da rodovia onde aconteceu o acidente só deve ser liberado por volta das 10 horas da noite. Essas são imagens do local. Esse caminhão estava carregado com essas chapas, com essas placas. É isso que a gente conseguiu confirmar até o momento com o Corpo de Bombeiros Voluntários de Antônio Prado. Essas chapas que acabaram ficando espalhadas na rodovia, bloqueando completamente o trecho. Percebam aí que é um local sinuoso, um trecho de serra.
e muito provavelmente a perícia vai apontar que houve uma questão relacionada aos freios do caminhão ou alguma outra questão de uma falha mecânica. Essas chapas que vocês estão vendo espalhadas no chão são chapas de MDF, aquele material, aquela madeira compensada que vocês estão acompanhando aí nas imagens, e houve esse grave acidente com morte na RS 122, região de Antônio Prado, na Serra Gaúcha, e que infelizmente vitimou num motorista, o motorista do caminhão, que era muito jovem, 27 anos apenas, e que infelizmente não resistiu ao colidir na traseira de um outro carro de passeio. É feriadão, as rodovias estão lotadas, hoje a 386, a Freeway, a 040 também em direção às praias tiveram um grande movimento, afinal de contas a previsão indica aí que teremos dias com temperaturas mais amenas, mas a presença do sol em alguns pontos do estado e, claro, muita gente querendo aproveitar o sábado, o domingo e também a segunda-feira de feriado para visitar parentes e acaba pegando a estrada, então tem que ter muita calma e muita paciência nas rodovias aqui do estado. E, infelizmente, gente, o feriado foi marcado por um crime chocante na cidade de Feliz, no Vale do Caí. A Polícia Civil deve pedir a prisão preventiva do homem suspeito de matar um casal nesta madrugada. Eu vou conversar agora ao vivo com o repórter Matheus Valêncio, que está ao vivo conosco aqui, diretamente do Palácio da Polícia. Valêncio, bem-vindo ao nosso programa. Quais são as últimas informações a respeito desse caso? E peço que você também contextualize para quem está em casa nos acompanhando e não está sabendo do que aconteceu nesta madrugada lá na região. Boa noite. Boa noite, Pinzon, e a todos que acompanham Tá Na Hora Rio Grande. Bom, infelizmente é mais um caso brutal que abala a todos aqui no Rio Grande do Sul e, claro, também um crime que chocou a comunidade do município de Feliz nesta sexta-feira santa, cidade que fica na região do Vale do Caí, porque este casal ele foi morto a facadas ainda no início da madrugada de hoje, já na sexta-feira santa. A Raíssa Miller, de 21 anos, e o Eric Richard de Oliveira, de 24, eram namorados e foram mortos pelo ex da Raíssa, o ex-companheiro de Raíssa. Segundo a Polícia Civil, o Vinícius Brites, o ex de Raíssa, ele teria visto nas redes sociais que ela estaria junto ao namorado em casa, jantando com um outro casal de amigos. Este homem, então, o Vinícius Brites, ele decidiu invadir a casa onde a Raíssa morava e partir para cima do casal com uma faca. O delegado André Reze conversou mais cedo com a nossa equipe e conta agora, aqui na tela do Tá Na Hora Rio Grande, mais detalhes dessa história. Nos informaram que o suspeito teve um relacionamento estável com a vítima por cerca de 5 anos. Teria ocorrido o fim do relacionamento há cerca de 5 meses. Ela começou, então, esse namoro com um colega de serviço há cerca de 2 meses. Naquela noite, ela saía até com medo da reação dele, alguma coisa do tipo. Ela postou na rede social essa janta que ela teve com os amigos ali na casa. Provavelmente, ele, nessa postagem, reconheceu o local. Então ele pegou e arrombou a porta lateral, entrou na residência, houve uma luta corporal entre ele, a vítima e esse namorado. Havia mais um casal na casa, a testemunha que estava conseguiu fugir. Foi uma situação aí, tudo que indica de um fim de relacionamento conturbado que acabou nesse crime bárbaro aí. Uma das vítimas, a Raíssa, ela era natural de Arroio Feliz, mas tinha raízes no município de Feliz. Enquanto o namorado dela, o Eric, era natural de Mariana Pimentel, porém residia em Canoas, aqui na região metropolitana da capital. O jovem casal foi encontrado já sem vida no local. E durante o ataque, o Vinícius também ficou ferido, como o delegado André Reze falava há pouco. Ele chegou a ser socorrido pelas equipes de resgate, encaminhado para o hospital e transferido para Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, em estado grave, onde permanece sob custódia da polícia. Pinzon. É um caso extremamente grave que infelizmente aconteceu nesta madrugada lá em Feliz, município importante da região. E nós conversamos, Valêncio, com o delegado que trouxe alguns detalhes a respeito dessa investigação. O Vinícius, apontado aí como o principal suspeito do crime, que foi preso em flagrante, ele é
o executor desse crime bárbaro, ele não tinha nenhum tipo de antecedente criminal, mas ele viu essa publicação nas redes sociais apontando que estava existindo essa confraternização através das imagens postadas em uma rede social pela sua ex-companheira. Ele conseguiu identificar a residência, Valêncio, e foi até lá com o próprio carro, estacionou o veículo, desembarcou. O delegado ainda não sabe se ele estava com uma faca que ele levou até lá ou se essa faca ele providenciou na residência onde estavam o casal vítima do crime e outro casal que conseguiu se esconder. Uma dessas pessoas se escondeu dentro de um banheiro, Valêncio, segundo o delegado nos repassou de informações, e partiu para cima. O delegado disse, Valêncio, que foi um crime muito rápido, não deu tempo de reação quase para as pessoas, para as vítimas que estavam ali. E o corpo do rapaz que ficou ferido, do agressor, do assassino, que está no hospital de Caxias do Sul, foi encontrado caído próximo de uma piscina que existe nessa casa e ele está em estado gravíssimo por lá até o momento. É um caso, é um relacionamento que esse rapaz, que esse criminoso teve com essa garota que durou durante 5 anos, que teve um término um pouco conturbado e que agora teve esse desfecho extremamente trágico. Valêncio, você já sabe se já houve a liberação dos corpos para velório, sepultamento, porque acontece justamente numa data para essa família que acaba pegando essa família que para sempre vai lembrar dessa situação, principalmente durante os feriados, o feriado de Sexta-feira Santa, uma tragédia que dizimou uma jovem aqui na região da encosta da Serra Gaúcha, né, Valêncio? Pinzon, um período que era para ser de confraternização, um período inclusive muito usado para a espiritualidade, para união entre familiares e amigos, esse período da Páscoa, mas que já começa para essa família, e não só para a família da Raíssa e do Eric, mas para toda a comunidade gaúcha, principalmente no município de Feliz. Esse período então já começa com essa tragédia envolvendo ali este casal de 21 e 24 anos que foram mortos a facadas pelo ex-companheiro de uma das vítimas. As informações ainda sobre a liberação dos corpos, elas ainda não estão disponíveis, ainda não sabemos quando acontecerá o velório das vítimas, da Raíssa e do Eric, mas a gente continua acompanhando toda a movimentação sobre esse caso. E também, como você falava, né, Pinzon, um relacionamento que durou aí cerca de 5 anos e que o Vinícius Brits, insatisfeito com o término desse caso, imagina só o nível de obsessão deste rapaz ao ver uma postagem nas redes sociais e decidir sair de maneira desenfreada para ir até esta residência, invadir a casa e atacar a todos que ali estavam. Um outro casal que em nada tinha a ver com essa história precisou buscar abrigo, buscar guarita também, inclusive em um dos banheiros da casa, ali na residência onde tudo aconteceu. Um verdadeiro cenário de terror, o que ocorre em Feliz, ainda mais com o Vinícius também sendo encontrado em estado gravíssimo, encaminhado para o hospital e com 2 vidas se perdendo de 2 jovens gaúchos que moravam ali na região do Vale do Caí. Pinzon. Obrigado, Valêncio, pelas suas informações. A gente vai voltar daqui a pouco a tratar desse caso. Lembrando que tanto a Raíssa quanto o Eric, eles eram colegas de empresa, trabalhavam numa mesma empresa aqui na Ceasa, em Porto Alegre, e também numa filial em Canoas. E essa empresa emitiu um comunicado em relação à morte dos dois. Em relação ao Eric, escreveu o seguinte: jovem, talentoso, gentil e sempre disposto a ajudar, ele deixará saudades imensas em nossa equipe. E em relação à Raíssa, escreveram que hoje nos despedimos com imenso pesar da nossa querida Raíssa. Ela deixou sua marca em cada pessoa com quem trabalhou. Sentiremos profundamente a sua ausência. Gente, colegas de trabalho estavam iniciando um relacionamento e o ex-companheiro da Raíssa, que não aceitou, como se tivesse que aceitar alguma coisa, acabou indo nesse local, nessa casa onde eles estavam, cometendo essa tragédia. Bom, agora a gente atualiza outro caso que aconteceu também neste feriado de Páscoa, desta vez em Parobé. Caroline Machado Dornelles, de 25 anos, foi morta a facadas na última madrugada. Estamos falando de outro feminicídio no Rio Grande do Sul nas últimas 24 horas. A Brigada Militar foi acionada para realizar o atendimento do caso no local.
Caroline foi encontrada caída nesta rua com vários ferimentos por faca. Segundo a irmã da vítima, a jovem estava grávida do principal suspeito, o seu ex-companheiro. Nessas imagens a gente consegue ver o momento em que ele aparece saindo do local do crime. Ele permanece foragido. O nome do indivíduo, do criminoso, ele ainda não foi divulgado. A Polícia Civil está investigando esse caso. A Caroline morava em Novo Hamburgo e deixa também uma filha pequena, além da gravidez, da gestação que ela estava tendo, do principal suspeito de cometer esse gravíssimo crime na região de Parobé, no município de Parobé, pertinho aqui da capital dos gaúchos. Mostra de novo pra gente, por gentileza, a câmera desse caso que vem lá de Parobé, para vocês entenderem, é lá ao fundo dessas grades que se desenrola todo o crime. Alguma pessoa, algum dos dois ali vai acabar caindo ao chão, e esse aqui é o momento em que o bandido, que o criminoso está sem camisa, inclusive ele foge. Chama a atenção que pelo horário da câmera são 5 horas e 1 minuto da manhã de hoje, 18 de abril. O crime que aconteceu na cidade de Feliz também foi durante a madrugada, por volta das 2 horas da manhã. E aqui, portanto, a vítima, que está aqui atrás desse gradil de uma casa, 5 horas da manhã, grávida, esperando por um filho do principal suspeito de matá-la, de tirar a vida de mais uma mulher aqui no Rio Grande do Sul. Quando a gente fala, quando eu falo aqui no SBT que o Rio Grande do Sul precisa colocar na rua uma campanha muito forte de prevenção aos feminicídios, isso é para ontem, isso é urgente. Os parlamentares, o governo, algo precisa ser feito, uma conscientização muito forte, como já foi feito com outros temas no passado. Basta de violência contra a mulher. Praticamente todos os dias, nós viemos aqui contar para os nossos telespectadores que um homem partiu para cima de uma mulher, agrediu com uma faca, agrediu com um disparo, que fez o que fez para atingir a sua ex-companheira. Aí entram as crianças, entram os filhos no meio. Aqui uma mãe que deixa uma filha e deixa também uma gestação. São casos urgentes que precisam de respostas, mas a vida dela não volta mais. A vida dessas vítimas, essas vidas, elas não voltam mais. E aí ficam famílias inteiras destroçadas, enquanto a população assiste embasbacada esse tipo de crime que está deixando o Rio Grande do Sul, colocando o Rio Grande do Sul nos piores rankings entre os estados do Brasil em relação aos números de feminicídios. Eu sei que vão me dizer que o Rio Grande do Sul conseguiu diminuir nos últimos anos alguns dos índices relacionados a latrocínios, a roubo com morte, mas os feminicídios, eles estão disparados e é uma epidemia que o Rio Grande do Sul está enfrentando. Aliás, sobre esse assunto eu quero a sua opinião. O que você pensa sobre isso? Coloca aqui na tela, está aqui o nosso número, ao 51 980 27 51 13. Você pode e deve apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e dizer assim, ó, Pinzon, tu tá falando bobagem, não é nada disso. Ou, Pinzon, concordo com você tá certo no seu pensamento, alguma coisa precisa ser feita para o meu vizinho, para minha filha, para algum parente meu não ser a próxima vítima de um homem que acha que tem a propriedade da sua mulher e não aceita um fim de um relacionamento ou algo nesse sentido. Quero saber a sua opinião, a sua participação e também vamos dar uma aliviada, né? Vamos combinar como é que está sendo o feriado aí na sua casa, como é que foi o feriado. Manda pra gente, tá tomando um chimarrão, tá fazendo café da tarde, início da noite, compartilhe conosco. Afinal de contas, a sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Tá Na Hora. E olha, gente, um dos criminosos, mais procurados do estado foi preso hoje no litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Segundo a Polícia Civil, o homem conhecido como Thiago Pequeno liderava uma facção criminosa consolidada em Gravataí e Cachoeirinha. Foi preso hoje pela manhã, lá em Xangri-Lá. Ele já havia sido preso e teve progressão antecipada de regime em março do ano passado. Só que aí, eu vou contar uma novidade para você que está em casa. Sabe o que ele fez? Ele pegou uma faca, pegou não sei o que e rompeu a tornozeleira eletrônica no mês de setembro. Desde então,
era considerado foragido pela justiça. A polícia seguiu investigando ele, as ações, inclusive uma possível influência sobre agentes e contratos públicos nas cidades de Cachoeirinha e também de Gravataí. Ele responde a dezenas de crimes graves, incluindo a participação direta em pelo menos 11 homicídios. Repito, 11 homicídios que ele participou ativamente ou, pelo menos, mandou matar. E agora foi passar o feriadão em Xangri-Lá, bacana, ia dar uma saidinha para espairecer. Afinal de contas, vai dizer que também é filho de Deus, né? Bandido é complicado. Criminoso é complicado. 11 homicídios nas costas. Repito, 11. 11 antecedentes criminais, além de liderar uma organização criminosa com influência em agentes públicos de municípios aqui, com possível influência de agentes públicos nos municípios aqui da região metropolitana, em Cachoeirinha e Gravataí. Olha ele chegando aí no Palácio da Polícia aqui em Porto Alegre. Viajou, foi pra praia, aproveitou um dia e voltou no camburão da Polícia Civil de volta para onde nunca deveria ter saído, que era de trás das grades. Essa história de tornozeleira eletrônica com criminoso que tem 11 crimes nas costas, pra cima de mim, não. Vamos lá, vamos em frente. Trocando de assunto agora aqui no Tá Na Hora Rio Grande, faltando 9 minutinhos para 7 horas da noite. Quero agradecer mais uma vez a sua audiência, a sua companhia e a sua participação sempre aqui no SBT-RS. Você que se conecta através do SBT-RS no YouTube, ó, um abraço bem apertado para você. Gente, uma vereadora de Carazinho, no norte do estado, foi obrigada a parar um pronunciamento durante uma sessão ordinária após os seus colegas vereadores se retirarem do local no momento em que ela começou a falar. A repórter Lenise Slavski conversou com ela para tentar entender o que aconteceu. É reportagem agora na tela do Tá Na Hora. O caso aconteceu essa semana em uma das sessões da Câmara de Vereadores de Carazinho. O vídeo da transmissão mostra o momento em que a parlamentar é chamada para subir à tribuna. Ela teria 8 minutos para se manifestar sobre os projetos que estavam em debate no dia. Antes mesmo de Juliane iniciar a fala, 2 vereadores se levantam. Menos de 1 minuto depois, a sessão foi suspensa porque não tinha o número mínimo de parlamentares presentes. Eu gostaria de informar que a reunião está suspensa por ausência do quórum dos vereadores que se retiraram do plenário. Vamos aguardar o retorno para a retomada da sessão. Quando a imagem abre novamente, é possível ver que somente um dos colegas se manteve no plenário, além da mesa diretora. O público presente se manifesta. E o presidente da Câmara solicita que os vereadores retornem ao local. Quando 2 deles voltam aos lugares, Juliane retoma a fala. Por favor, Juliane, peço desculpas pela interrupção. Pode continuar sua fala. A pauta principal eram projetos importantes destinando recurso para a saúde, mas o assunto na tribuna, em sua grande maioria, foi discussão e ataques pessoais entre colegas. No momento em que eu comecei a falar justamente sobre isso, que era uma lástima que uma noite com projetos importantes em pauta, a sessão fosse bastante desgastante e permeada por ataques pessoais entre vereadores. Juliane Pinzon, do PSDB, foi eleita como primeira suplente do partido nas últimas eleições. Ela assumiu a atual posição em janeiro deste ano, depois que o vereador titular se afastou para ocupar um cargo de secretário na prefeitura. Essa é a primeira vez que o município de Carazinho tem 2 mulheres ocupando cadeiras na Câmara de Vereadores. O partido que a vereadora integra divulgou uma nota de repúdio em que fala que violência de gênero é uma realidade cruel e persistente a ser enfrentada com coragem. Desde a própria campanha eu sinto uma resistência maior e não apenas da comunidade, mas especialmente do público masculino. Eu tenho plena convicção que em cada vez que eu subo a tribuna, que eu faço um pronunciamento, não é apenas a vereadora Juliane que está falando, são muitas mulheres da nossa comunidade falando. E o que aconteceu comigo na sessão, eu entendo que ultrapassou todos os limites do posicionamento político, da política ideológica e partidária.
Foi um desrespeito não com a vereadora do PSDB, foi um desrespeito com uma das únicas mulheres representantes do público feminino naquela casa. Olha, gente, em nota, o presidente da Câmara de Vereadores de Carazinho, Bruno Berté, afirma que solicitou aos vereadores que retornassem ao plenário após Juliane falar no púlpito, mas somente 2 atenderam aos pedidos. Outros 5 vereadores voltaram somente após o fim da fala da vereadora. O presidente garante que impediu que a sessão continuasse depois do desrespeito com a colega e que se compromete a tomar medidas para coibir no futuro casos de violência política. Só nos resta prestar solidariedade à vereadora, que, como bem destacou na reportagem, disse que estava tratando de assuntos importantes para a comunidade de Carazinho, lá na região norte do estado, e que infelizmente teve que interromper o seu pronunciamento por conta do desrespeito de outros parlamentares homens que levantaram do plenário e se ausentaram lá do local. Violência política em pleno 2025, aí é para acabar mesmo. Vamos mudar de assunto agora, tratar de um golpe, isso mesmo. Um golpe porque nem os defensores públicos estão escapando dessa patifaria dos criminosos, dos golpistas. Ontem nós mostramos que até os defensores públicos, o nome deles, tem sido usados para dar credibilidade nos crimes e enganar a sociedade. Por isso, eu quero muito a sua atenção nesta reportagem para você não cair na lábia, não cair na conversa desses criminosos. Preste atenção, chame a vovó e o vovô, a mamãe e o papai, pessoas mais velhas, os idosos que têm celular, prestem atenção para não cair numa cilada e não perder dinheiro. Na reportagem da Aline Schneider. Nilton Leonel Arnec Maria é defensor público geral do estado do Rio Grande do Sul. O nome dele está sendo usado indevidamente por golpistas que se passam por autoridades públicas para enganar gaúchos que aguardam por causas na justiça. As vítimas são acionadas pelo WhatsApp. A mensagem informa que elas tiveram uma vitória na justiça, mas para o benefício ser liberado é necessário pagar uma taxa. O valor mencionado é de quase R$2.000. A vítima alega que não tem todo esse dinheiro e o golpista se dispõe a receber apenas a metade. Ainda se mostra solidário, dizendo que vai pagar do próprio bolso outros R$1.000. Aqui a mulher chega a encaminhar a foto do cartão de crédito com todos os dados pessoais. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul alerta que até o momento essas tentativas de golpes foram praticadas na Grande Porto Alegre, região central e sul do estado. A instituição destaca que todos os serviços são gratuitos e que não solicita transferências bancárias, mas confirma que utiliza o WhatsApp para comunicação com quem é atendido por eles. É importante que as pessoas não passem nem os dados bancários se não tem certeza de que é a defensoria mesmo que está pedindo e se é necessário para o processo. Então é importante, inclusive, divulgar o número 129 ou procurar a Defensoria Pública da sua comarca, qualquer dúvida que tenha sobre a veracidade desse contato. A Defensoria Pública é um órgão do Estado responsável por garantir acesso à justiça para pessoas que não têm condições para pagar por um advogado. Ela atua tanto na área civil quanto criminal e também em direitos humanos. O delegado Eibert Moreira Neto é o diretor do Departamento de Crimes Cibernéticos, criado na semana passada. O setor busca combater com mais eficácia e prioridade esse tipo de crime que tem crescido desde a pandemia. A polícia, inclusive, observa uma migração da criminalidade violenta para a prática de ataques virtuais e dá dicas para a população se proteger. Não existem urgências. As pessoas precisam ter esse cuidado. E o golpista traz uma solução que precisa ser feita imediatamente. Se você não fizer imediatamente, você perde a chance. Então, sempre desconfie disso, né? E sempre verificar se o contato que você está recebendo é de fato do seu advogado. Você precisa entrar em contato com o seu advogado através dos canais oficiais, dos números que você já tinha anteriormente, do e-mail que você já utilizava.
E atenção, gente, diante de qualquer mensagem suspeita, a orientação é que as pessoas entrem em contato com os canais oficiais da Defensoria Pública pelo número 129 129 e qualquer suspeita que você tiver, também procure a polícia. Nenhum defensor público vai procurar você querendo dividir um valor para conseguir receber um valor maior, ainda mais usando um nome falso. Isso é golpe, é golpe, é golpe, é golpe. Não caiam nessa, não percam dinheiro com golpistas, porque depois que você fizer um Pix, para conseguir reaver esses valores com as instituições financeiras é uma novela, é muito difícil, afinal de contas, você pegou o seu celular para fazer uma transferência para outra pessoa, você colocou o valor, colocou o destinatário, colocou a sua senha, ou seja, foi você que autorizou. É isso que o banco vai dizer. O banco não tem como prever o que é uma transação falsa, uma transição feita de um cliente idôneo para um golpista. Então, por isso que é importante, ficou em dúvida, pergunta para um vizinho, para uma pessoa daqui a pouco mais jovem, que lida com a internet, que conhece dessas questões, vai até a agência bancária, fala com o teu gerente, ou até mesmo para a delegacia, que ali as pessoas estão instruídas e podem lhe ajudar e vai dizer, não, isso aqui é golpe, não se preocupa com isso, busca a Defensoria Pública, faz um boletim de ocorrência, registra um número que está fazendo esse contato indevido com você para garantir que você não perca o seu dinheiro, não perca tudo que você conquistou por conta desses criminosos que estão cheios por aí. Chegou o momento da sua participação, ler algumas mensagens. Nós convocamos a participação dos nossos telespectadores aqui no Tá Na Hora. E eu começo com o Raul, de Sapucaia do Sul. Boa noite. Acredito que seja um surto de personalidade. O homem que pratica o feminicídio só pode ter algum transtorno. Não é possível uma coisa dessas. Raul, assino com você, viu? Obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Temos mais mensagens, vamos ver a próxima agora. A Rosimere de Canoas. Que horror esses homens matarem essas mulheres. Até quando vai ser assim? Ser mulher virou sentença de morte. Rosimere, tô contigo também. Obrigado pela sua participação e pela tua opinião, viu? Temos ainda mais participação. Aqui o Jarbas Santos, de Novo Hamburgo. Leis fracas que não protegem as mulheres. Desse jeito, é vítima após vítima. Só resta a tristeza e a indignação para os familiares. Jarbas, indignação, essa é a palavra. Nós aqui do SBT, do Tá Na Hora Rio Grande, quando trouxemos esses casos para você que está aí nos acompanhando, como esse da Raíssa e do Eric, que aconteceu lá no município de Feliz, é para provocar a sua indignação, é para provocar a sua mudança na tentativa de cobrar as autoridades, de cobrar o Estado, porque isso, além de ser um problema de segurança pública, é um problema de saúde pública. Esses criminosos, esses bandidos que a gente coloca, que se colocam às vezes para dentro da casa das pessoas, no sentido de que houve um relacionamento durante algum tempo e não estava dando mais certo, terminou. A vida tem que seguir, a vida precisa continuar. E aí a gente vem com aquele papo, com aquela conversa furada de que o cara não aceitou o fim do relacionamento. Isso é balela, gente. Segue sua vida, vai fazer outra coisa. Tem tantas pessoas no mundo. É inadmissível que isso continue acontecendo. A Fátima de Canoas, você falou tudo, Pinzon. Novas medidas devem ser tomadas para ontem. Os crimes contra a mulher ou as mulheres estão aumentando disparadamente. Fátima de Canoas é a nossa grande audiência espalhada por todo o Rio Grande do Sul, se manifestando, se mobilizando e compartilhando conosco a sua opinião, o que pensam a respeito dos assuntos tratados aqui no Tá Na Hora Rio Grande. Tem mais participação? Vamos ver a próxima, então? Vamos ver a última participação, agora da Odete de Viamão. Concordo com você, Pinzon, o feminicídio só aumenta, infelizmente. Não sei o que esses homens pensam. Acham que são donos da ex ou da atual companheira. Ninguém é obrigado a ficar com quem não quer. Odete, obrigado pelas suas informações. Nós estamos trabalhando também a respeito de outros detalhes, a respeito de um outro feminicídio que aconteceu aqui no estado. E se der tempo, se a gente conseguir confirmar os detalhes ainda hoje, atualizamos você aqui no nosso programa. Bom, vamos mudar de assunto agora, porque muita gente pegou a estrada nesta sexta-feira para viajar, para ver a família, aproveitar o feriadão, só que aqui em Porto Alegre, a expectativa, ou melhor, só aqui em Porto Alegre, a estimativa é que 300 mil veículos deixaram a cidade.
Até o número de ônibus saindo da rodoviária teve um aumento considerável. Olha aí o terminal rodoviário da capital dos gaúchos, repleto de passageiros. Quem esteve por lá hoje foi o repórter Matheus Valêncio, que acompanhou toda a movimentação na rodoviária e nos dá detalhes de como foi o fluxo de passageiros nesta Sexta-feira Santa. Fala, Valêncio. Olá, Pinzon e amigos do Tá Na Hora Rio Grande. Aqui na rodoviária, a sexta-feira foi marcada, olha só, por uma intensa movimentação de passageiros. Para se ter uma ideia, em dias normais, o terminal disponibiliza 240 viagens. Mas para dar conta de toda essa demanda do feriadão de Páscoa, a rodoviária está operando com uma frota extra de 350 ônibus. A expectativa é que pelo menos 32 mil pessoas deixem a capital saindo aqui da estação. E olha só que curioso, ao contrário do período de carnaval, o destino mais procurado não é a praia, e sim o interior do estado. Hoje eu estou indo para Santa Cruz do Sul, e aí eu pouso lá hoje e amanhã nós vamos para Bento Gonçalves, porque eu tenho um casamento lá. E aí de Bento nós voltamos novamente para cá, e aí eu volto para casa aqui em Florianópolis. Saí de Gramado, o trânsito estava tranquilo. Até para o feriado, tinha mais gente indo do que voltando. E foi muito tranquilo, meu passeio também adorei. O clima está ótimo. E agora, o feriado de Páscoa vai ser onde? Em Camaquã, onde eu resido. Já nas estradas, a movimentação também está sendo acima da média. Os horários de maior fluxo foram ontem à noite e hoje pela manhã. Segundo a PRF, mais de 300 mil veículos devem deixar a capital, isso somente rumo ao litoral norte pela Freeway. Agora vem cá, presta atenção aqui em mim, porque eu quero deixar um recadinho para quem está assistindo em casa ou ainda está no trabalho pensando em viajar nas próximas horas. Vai com calma, sem pressa, dá aquela conferida, aquela revisada básica nos itens de segurança do veículo e, se chover, tenha uma atenção redobrada nas estradas. Seguindo estas dicas, com certeza todo mundo vai aproveitar muito melhor o feriadão de Páscoa com os amigos e também com os familiares. Pinzon. É bacana, eu adoro a rodoviária aqui de Porto Alegre, viajar de ônibus sempre é muito bom. Obrigado, viu, Valêncio, pelas suas informações. Temos imagens ao vivo agora da BR-386, no trecho de Lajeado, entre Lajeado e Estrela. Essas são imagens ao vivo da ponte sobre o rio Taquari, agora virando. Percebam que existem aí vários cones, um canteiro de obras. Afinal de contas, toda essa região está em obras já há alguns meses e principalmente durante o dia, entre essas duas cidades importantes do Vale do Taquari e a Estrada da Produção, que é a BR-386, o movimento sim é mais acentuado. Aí a gente está vendo os faróis dos carros, mas não se preocupem, viu, porque o trânsito está tranquilo nessa região. Nesse trecho da 386 tem muita gente ainda se deslocando para o interior do estado, afinal de contas a 386 começa aqui em Canoas e se estende até, se não estou enganado, Iraí. Corta o Rio Grande do Sul de leste a oeste, passando por vários municípios como Soledade, Marques de Souza, chegando até Sarandi, enfim, muito importante a BR-386 para você se atualizar e ver como está a movimentação quando são 7 horas e 8 minutos deste feriado de Sexta-feira Santa. E por falar em Sexta-feira Santa, terminou mais uma edição da Feira do Peixe aqui em Porto Alegre. A edição deste ano foi a de número 245 e encerrou com ótimos números. Segundo as informações da Prefeitura, foram comercializadas 535 toneladas de pescados e a estimativa é de que mais de 700 mil pessoas tenham passado pelo Largo Glênio Pérez, ao lado do mercado público aqui da capital, durante os 5 dias de evento, garantindo um preço mais acessível, um preço melhor, negociando diretamente com os vendedores que neste ano trouxeram aí uma variedade enorme, a curvina, a tilápia, o camarão, filezinho, só coisa boa, além da tradicional tainha na taquara, que hoje foi comercializada, foi vendida a R$ 40 e também foi um sucesso, como as imagens não deixam mentir da movimentação nas bancas instaladas nesse evento tradicional que acontece há 245 anos aqui em Porto Alegre. Hoje, Sexta-feira Santa, feriado, mas muitos comércios que vendem doces e produtos tradicionais de Páscoa não deixaram de abrir as portas. A expectativa é de movimento para essa data
porque há um aumento em relação ao ano passado, segundo a FEComércio. Mas sabe o que também aumentou? O preço. Pois é, a repórter Lenise Slavski saiu hoje cedinho para acompanhar essa movimentação e conferir como estava a busca pelo coelhinho de chocolate. Agora, na tela do Tá Na Hora. Na hora de escolher, vem a dúvida do que levar. São muitas opções para adoçar essa Páscoa, mas nem todas cabem no bolso. Tá tudo mais caro. Minha guria tá procurando ali uns ovinhos também, mas tá mais caro. Em outros lugares tá muito caro, né? Então eu vi aqui que aqui é melhor. O destaque nas prateleiras segue sendo dos coelhos, ovos e cestas montadas com produtos à base de chocolate. O que o senhor tá levando? É um chocadinho baratinho para agradar. Mas a tradição ficou mais cara. No caso do ovo, o preço subiu cerca de 9% em comparação com o mesmo período do ano passado. Já a matéria-prima, o chocolate, acumulou uma elevação de 16% nos últimos 12 meses. Essa alta nos preços faz com que muita gente venha atrás dos produtos que não são os tradicionais, como os ovos de Páscoa. O jeito é usar a criatividade e ter paciência para gastar menos, mas ainda assim não deixar de adoçar a Páscoa deste ano. Deixar para comprar na última hora pode ser uma boa alternativa para quem busca gastar um pouco menos. Essa loja aposta em promoções no último dia para garantir que os produtos saiam e ninguém fique sem presente. A gente tem desde o barato ao caro, né? O pessoal que precisa, né? Que quer fazer uma cesta mais elitizada, mais com chocolate, né? Nobre, a gente tem um chocolate mais barato também. Muitos produtos nossos a gente está em oferta porque a gente esperava uma venda maior e a gente abaixou os preços para o pessoal, né, também vir buscar. Outra opção que se popularizou e ganhou espaço nas prateleiras são os produtos para fazer os ovos de Páscoa em casa. Assim dá para economizar e deixar o presente ainda mais especial. A gente já tem as forminhas em casa que a minha filha comprou, daí a gente derrete, né, o chocolate e aí faz os desenhos que as crianças gostam, coelhinho, alguma coisinha assim, tipo uma cestinha montadinha para eles. Reunir a família e fazer uma coisa mais simples, mais humilde, mas que seja acessível, né? Nessa loja no Mercado Público, no centro de Porto Alegre, opções não faltam para quem quer colocar a mão na massa. O movimento demonstra que a alternativa conquistou os clientes. O ovo de Páscoa está bem disparado o preço, então a gente optou por fazer porque é um pouco mais em conta. Tanto na questão das formas, quanto na questão do próprio chocolate em quantidade, né? A gente faz quase todos os anos. A gente acha que fica do nosso jeito, né? E acaba saindo bem mais barato. A Adriana, dona do estabelecimento, diz que as vendas estão superando as expectativas. Produtos que ela conseguiu manter o preço antigo antes do aumento esgotaram ainda no início da semana. O momento impulsiona um negócio que ainda se recupera depois da enchente do ano passado. A Páscoa nunca foi tão significativa, porque dentro dessa loja que a gente está, eu tive mais de 1,5 metro de água. Eu também vi o meu negócio morto e hoje eu estou vendo o meu negócio vivo de novo. Então, Páscoa nunca significou tanto quanto esse ano. E sabe para quem a Páscoa também está sendo especial? É para o município de Gramado. Coloca na tela imagens ao vivo aí da região da Avenida das Hortênsias com a Borges de Medeiros. Olha que linda rótula com o Feliz Páscoa e um congestionamento danado. Afinal de contas, muita gente foi para a Serra Gaúcha, para Gramado, para conferir todas as atrações da Páscoa na cidade. Tem até um operador de trânsito ali, um agente de trânsito para ajudar os visitantes, os turistas, os carros, os pedestres a se entenderem. Gramado, na Serra Gaúcha, que tem aquela peculiaridade, né? Todo motorista tem que parar na faixa de segurança, pelo menos lá essa lei é cumprida. E percebam que as calçadas lá do outro lado da rua, lotadas de turistas aproveitando. Afinal de contas, é a capital nacional do chocolate artesanal. E aí, claro, a temperatura vai cair um pouquinho lá na Serra. Os casais e as famílias vão aproveitar para procurar um chocolate quente, vão poder aproveitar as atrações, as belezas naturais de Gramado. Enquanto isso, tem que ter paciência para circular pelas ruas e avenidas lá da cidade, que está registrando uma lotação importante também na rede hoteleira.
A rede hoteleira que recebeu muitos visitantes, é a primeira Páscoa depois da enchente e a expectativa é muito boa. Já tivemos o Natal, agora a Páscoa em Gramado, movimentando esse setor tão importante que é o turismo aqui do Rio Grande do Sul. E por falar em turismo, em passeio, olha só essas imagens que lindas que nós recebemos lá de Encantado, a terra do Cristo Protetor. Para você entender, antes do amanhecer, todo esse povo, todos esses fiéis se reuniram, 4.000 pessoas, para uma caminhada, que já é uma tradição por lá. É a caminhada penitencial e também seguida da Via Sacra. Uma multidão que se reuniu para esse evento de reflexão e também de muita fé. A gente tem imagens da largada da caminhada. A saída foi cedinho, às 5h30 da manhã, o sol ainda não tinha nascido, e toda essa multidão se reunindo em frente da Igreja São Pedro e iniciando o trajeto até o Cristo Protetor de 9 quilômetros. Agora, vocês vão ver as imagens que são lá da chegada no Complexo do Cristo Protetor, onde aconteceu a encenação da Via Sacra. Percebam que houve uma nebulosidade, um nevoeiro com o sol nascendo e proporcionou essas lindas imagens para quem foi lá acompanhar nessa caminhada organizada pela paróquia São Pedro. Agora, na sequência, tem as imagens de drone, imagens aéreas, que mostram a caminhada e também o Cristo Protetor. Um momento muito bonito que nos mostra como a fé move as pessoas. Ainda mais uma cidade que tem tanta força, passou por tantos momentos difíceis e que agora tem esse monumento tão bonito que está abençoando o nosso estado. Olha o drone mostrando a multidão e lá ao fundo o Cristo Protetor. A imagem vai subir um pouquinho na sequência. Aí, olha todo o Vale do Taquari lá embaixo, a cidade de Encantado, logo ao lado Mussum, Roca Salles, Arroio do Meio, Lajeado e o Cristo Protetor abençoando esse povo querido. Olha só essa imagem, essa aí me arrepio aqui no estúdio, imagino que você aí em casa também se arrepia porque dá a dimensão, dá o tamanho dessa estrutura, desse monumento que hoje recebeu 4.000 pessoas, 4.000 fiéis que participaram dessa caminhada lá em Encantado. E é claro que a Sexta-feira Santa também tem outra tradição que é muito forte aqui no nosso estado. É a colheita da Marcela, ou Macela. Em Sapucaia do Sul, região metropolitana aqui de Porto Alegre, muitos sapucaienses madrugaram para manter vivo esse costume. Centenas de pessoas foram para a zona rural da cidade às 5 horas da manhã, porque, segundo a tradição, é preciso colher a Marcela antes do sol nascer na Sexta-feira Santa. Acredita-se que o orvalho da madrugada abençoa a planta. E aí vocês estão vendo muitas pessoas, até cavalarianos, os gaúchos pilchados, mostrando essa imagem muito bonita de uma tradição que acontece também, não só aqui na região de Sapucaia, mas em todo o Rio Grande do Sul. A Bruna Colossi, nossa apresentadora aqui do SBT Rio Grande, disse que como a Páscoa foi um pouquinho mais tarde, está sendo um pouquinho mais tarde no mês de abril, foi difícil, já estava um pouco escassa encontrar a Marcela em algumas localidades do interior aqui do nosso estado, só que o povo foi para o campo e conseguiu fazer a colheita da Marcela. Muito bom, olha que imagem bonita. Show de imagens aqui na tela do Tá Na Hora, dessa tradição para lá de especial na Sexta-feira Santa. Bom, vamos mudar de assunto agora aqui na câmera 3. Eu quero dizer o seguinte, final de semana para dupla Grenal, muito especial pelo Campeonato Brasileiro. Inter e Grêmio, ou Grêmio e Inter entram em campo na Arena aqui em Porto Alegre, amanhã, 9 horas da noite, com uma partida que temos de um lado o Grêmio fragilizado e de outro o Internacional embalado mesmo com a derrota contra o Palmeiras e um duelo, uma disputa para lá de importante neste momento dos dois clubes aqui da capital. E quem nos traz as informações para o final de semana do Campeonato Brasileiro e do Grenal é ele, Jeremias Werneck. Boa noite. Fala pessoal, boa noite, bem-vindos ao Zona Mista. Que sexta-feira, hein? Véspera de Grenal, mais um Grenal na vida de todos nós, como diria Haroldo de Souza. Grêmio Internacional, quinta rodada do Brasileirão, nesse sábado na Arena. É um clássico diferente. Grêmio e Inter chegam em momentos opostos. Já coloca imagens do treino do Grêmio, que é o mandante.
O Grêmio vem de uma goleada, o Grêmio está sem treinador, o Grêmio vai ser comandado por um técnico interino e joga em casa. E o Grêmio precisa se recuperar, né? Aliás, por falar em técnico interino, vocês sabem quem vai comandar o Grêmio? É o James Freitas, o auxiliar técnico permanente. Esse cara que já trabalhou muitas vezes no Grêmio, 56 anos. E a curiosidade é a seguinte, o James, ele é colado no Roger, ele trabalhou com o Roger no Grêmio, né? E também trabalhou com o Mano Menezes, que tem tudo para ser o novo técnico do Grêmio. Então ele conhece o adversário e conhece o futuro companheiro. James Freitas vai estar à beira do gramado comandando o Grêmio nesse Grenal. Que tem do outro lado um Inter que entra como favorito pelo momento, mesmo apesar da derrota para o Palmeiras em casa, o Inter do Roger. Aliás, o Roger está armando o time sem praticamente nenhuma baixa, pode até a volta do Vitor Gabriel. O Roger, ele sabe que essa história de troca de treinador às vésperas de um Grenal pode mudar o Grenal, né? Aconteceu com ele em 2015, quando ele estava no Grêmio. E o Roger falou sobre isso, sobre enfrentar o Grêmio sem Gustavo Quinteiros, depois da demissão do técnico. Olha o que ele falou. Mexe muito, né? Porque a gente não sabe como o adversário pode vir, né? Com a saída do treinador. Imagino que as ideias que estavam sendo aplicadas, né, não devam permanecer, né? Então a gente, né, vai trabalhar em cima, né, do que vocês me derem de informações desse dia, por favor. Agora use as fontes de vocês para me ajudar, né? O Roger descontraindo as vésperas de um Grenal, né? Mas o Grenal deixa todo mundo tenso. Aliás, Grenal, o Inter veio com uma sequência grande aí, sem derrota, né? Sem derrota. O Grenal mais recente na Arena foi 2-0 pro Inter. Primeiro jogo da final do Gauchão, aqui os gols, né? Lembra disso? O Grêmio não ganha um Grenal desde 2023, faz muito tempo. E aí, quanto que vai ser o clássico no sábado? Será que o teu time vai ganhar? Será que vai perder? Bom, segunda-feira a gente repercute tudo aqui no Zona Mista, tá bom? Bom final de semana, bom Grenal pra todo mundo, gente. Tchau. Valeu, Jeremias. Estou colocando lá na minha rede social, no Instagram, uma enquete nos stories para você participar. Quem vai levar o Grenal? Inter ou Grêmio? Participe, acessa lá e deixa a sua participação. Aqui na tela, por gentileza, agora as participações dos nossos telespectadores, o Jacinto de Guaíba. Pinzon, sobre esses crimes bárbaros contra as mulheres, as leis têm de serem mudadas para ontem. Cadeia sem perdão, acho que só assim para mudar. Obrigado, Jacinto, pela sua participação. Eu acho que sim, é exatamente isso. Tem que fechar o cerco, apertar com leis mais fortes e impedir que feminicidas, que homens que matam mulheres, continuem soltos por aí, cometendo outros crimes ou colocando em risco a vida de outras mulheres. Wilson, Porto Alegre, feminicídio já virou moda, Pinzon. Matar não dá em nada para os criminosos. Por isso que continuam, as leis parecem que não funcionam. É verdade, Wilson. Enquanto o Código Penal não mudar, a gente vai seguir vendo situações como essas aqui no nosso estado. Obrigado, Wilson, pela sua participação. Temos outra mensagem agora. A Cassiane da Silva, Viamão. Assistimos o SBT todos os dias, concordo com você. As autoridades precisam tomar alguma providência sobre os feminicídios. É um absurdo isso continuar acontecendo. A Cassiane da Silva, de Viamão. Cassiane, isso às vezes também envolve a família inteira. Mães, mulheres, filhos que acabam sendo vítimas desses homens, desses criminosos, desses bandidos que acham que têm a propriedade das mulheres. E não é chover no molhado, a gente não está repetindo esse tipo de assunto porque todos os dias nós mostramos esses casos, especialmente nesse feriado, quando os números de casos de feminicídio dispararam aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco nós voltamos com mais mensagens e também com a sua participação. Daqui a pouco aqui no Tá Na Hora vai ser destaque as informações da previsão do tempo para o final de semana de Páscoa. Mas antes, gente, dessas imagens ao vivo que você confere, a Avenida Castelo Branco aqui em Porto Alegre, temperatura na capital dos gaúchos, 24 graus, céu limpo sem nuvens na capital. O nosso querido André Rar deixou uma mensagem, um recado extremamente importante para você conferir agora. Pessoal, hoje eu estou aqui na van para...
7h30 da noite desta sexta-feira, Sexta-feira Santa. Você conectado, ligadinho conosco aqui no Tá Na Hora Rio Grande. Agora chegou aquele momento de falar do agronegócio aqui no Tá Na Hora. E o nosso assunto nesta sexta-feira é a soja, que vive um momento diferente. Desde que a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China começou, o país asiático aumentou a importação de grãos aqui do Brasil. Para vocês terem uma ideia, só em março a China comprou 11 milhões de toneladas de soja brasileira. Os dados são da Secretaria do Comércio Exterior do Governo Federal. A China tem a soja como base de alimentação de suínos e aves. E o Brasil é o maior exportador de soja, seguido dos Estados Unidos. Com essa guerra comercial, importar dos americanos ficou mais caro. E isso ajudou os produtores aqui do Rio Grande do Sul e até mesmo do Brasil, que sentiram um aumento pela procura e também a consequentemente aumento do preço de venda. Mesmo a grande procura, eles garantem que não vai faltar soja para a economia interna. Então nós vamos ouvir agora o que diz um especialista do setor que nós conversamos nesta semana sobre essa guerra comercial entre Estados Unidos e China e como tudo isso está impactando os produtores aqui do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Agora na tela. O Brasil está colhendo uma safra recorde esse ano, ao redor de 170 milhões de toneladas. Se a China comprou 5, 6, 10 milhões essa semana, não afeta nada, porque ela compra durante o ano 110 milhões. Apenas centralizou uma comercialização que já tinha sido antecipada, porque tinha um consenso de mercado que o tarifaço viria. Como aconteceu 8 anos atrás, quando o Trump colocou uma tarifa de 25% de importação sobre toda a China, e a China represália 25% sobre a importação da soja. O Brasil ganhou há 8 anos atrás, porque nós vendíamos praticamente a mesma quantidade que os americanos. Hoje nós exportamos para a China praticamente o dobro que exportam os americanos. Então não tem muito mais espaço para crescer, mas tem. E em relação à soja, é muito importante que haja essa compra maior, porque ela está ajudando a valorizar o preço da soja aqui no nosso país, mas principalmente para os agricultores gaúchos que sofreram muito com a estiagem, ao contrário da região centro-oeste do país, que teve uma super safra. O Rio Grande do Sul ainda está terminando de colher a safra 24-25, mas teve uma quebra muito grande por conta desses períodos de pouca chuva e muito calor que o estado viveu, que fez com que o grão não se desenvolvesse. A planta da soja, se a gente pudesse dividir ela em 3 camadas, percebam que logo a camada do topo, os grãozinhos ali, a vagem da soja, ela está muito fraca, muito quebrada, com poucos grãos dentro da vagem. Só na base da planta da soja que os agricultores estão conseguindo uma produtividade um pouco melhor, justamente por conta dessas questões climáticas que, infelizmente, o nosso estado enfrentou, de uma chuva excessiva em maio do ano passado e agora em novembro, dezembro e principalmente janeiro também, um calorão de torrar e também a falta de chuva nessas localidades, nessas regiões, que fez com que o desenvolvimento da soja fosse menor no ano de 2024 para 2025 aqui no Rio Grande do Sul. O contrário acontecendo na região centro-oeste do país, onde o Mato Grosso do Sul teve uma colheita para lá de especial. Bom, agora eu quero fazer um convite. Você que está em casa aí acompanhando ao Tá Na Hora Rio Grande, já tem planos para amanhã? Que tal você se conectar com o Masbá e também o Na Beira do Fogo, que vão estar aqui na tela do SBT no meio-dia deste sábado? Confira o recado especial da Luciane Coleman e também do Antônio Costa Guta, El Topador. Fala, pessoal! O Masbá de amanhã tá demais! Dá só uma olhada no que a gente preparou. Como a Páscoa tá aí, a gente conversou com a Thay, que é uma doceira que tá bombando nas redes sociais, tem milhões de seguidores,
e ela arrasa nos ovos de chocolate super recheados. E como nunca é tarde para realizar alguns sonhos, olha só o que eu aprontei. Eu desci de rapel uma torre de 25 metros com a ajuda dos bombeiros. Pura adrenalina. E depois dessa aventura ainda tive um descanso, né? Passei por uma experiência incrível num hotel de Gramado, o Ritual do Sono. E no quadro Cancela o Passapano especial de Páscoa, se preparem para dar boas risadas. Então eu tô te esperando amanhã a partir do meio-dia aqui na tela do SBT. E na sequência tem Na Beira do Fogo com El Topador. Salve, salve, Lu, tudo bem? Olha só quanta maravilha aqui na minha bancada da parrilla com o nosso fogo orquestrando tudo isso. Deixa eu contar para vocês o que vai ter no nosso programa. Uma churrascada de peixe. Camarão, farofa de banana, pescada amarela, lula e atum. Convite feito, churrascada de peixe é aqui no Na Beira do Fogo. Te espero sábado. Eu sou fã dessa dupla, Luciane Colman com Masbá a partir do meio-dia e na sequência El Topador. Sabe como o Topador começa o programa, hein? Você sabe, Rafa? Começa assim, salve, salve, hermanitos, estou sempre ligado, muito bom. Não perca amanhã, meio-dia, aqui na tela do SBT. Bom, feriadão tá aí, sabadão tá chegando, que tal você se ligar agora na previsão do tempo? Vamos direto ao vivo com imagens aqui de Porto Alegre, onde neste momento faz 24 graus. Teve uma tarde belíssima, ensolarada, com pouquíssimas nuvens. Só que isso foi aqui na capital, porque em algumas cidades do Rio Grande do Sul teve chuva. Segundo a Metsul Meteorologia, em Vacaria, nos campos de cima da serra, choveu 20 milímetros em 2 horas. E a temperatura despencou de 22 para 13 graus. Vamos conferir junto agora a projeção dos mapas para amanhã. Aqui na tela, por gentileza. Vamos para o destaque aqui do Rio Grande do Sul. Percebam o seguinte: Uruguaiana, Santa Rosa, Santa Maria e também Pelotas, ou seja, toda a faixa oeste do estado, com sol e temperaturas relativamente amenas. 26 a máxima em Santa Rosa, em Santa Maria 25, em Uruguaiana, que tem um aquecimento um pouco maior. Em Uruguaiana, eu colocaria uma nuvenzinha junto com esse sol, porque há possibilidade de uma nebulosidade mais intensa por lá. Região metropolitana e Serra Gaúcha, as mínimas menores também. Novo Hamburgo, a máxima, percebam aí, é de 22 graus neste sábado. Temos mais um mapa para você conferir junto comigo agora, aqui no Tá Na Hora, a previsão para os próximos 4 dias aqui em Porto Alegre. Sábado com sol entre nuvens, máxima de 22 graus, mínima de 17. E aqui a gente vai tendo uma queda maior nas mínimas, de 17 para 13, depois 11 na segunda-feira e na terça-feira também com mínima de 13. Um detalhe importante é para o início da semana. Na segunda-feira, ainda feriado, teremos sol predominando na capital, só que aí na terça-feira já tem uma entrada aí de umas nuvens, de uma nebulosidade que pode trazer uma possibilidade de chuva na quarta-feira. Só que isso a gente vai atualizando você com o decorrer dos dias, para você também fazer o seu planejamento e entender tudo o que está acontecendo no nosso mapa do tempo aqui em Porto Alegre. Temos mais informações agora para você a respeito da previsão do tempo que deve ter aí nos próximos dias. Portanto, a presença do sol aqui no Rio Grande do Sul e em algumas regiões, como é o caso do litoral norte e também da fronteira oeste, caso de Uruguaiana, a chuva que deve marcar presença não é uma chuva forte, é uma chuva em pancadas que podem ser isoladas, tanto na fronteira oeste quanto também na região do litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. Agora são 7 horas e 38 minutos, eu quero sua atenção a respeito de um assunto que nós estamos tratando ao longo de todo o programa de hoje. Infelizmente mostramos casos de feminicídios que aconteceram hoje aqui no Rio Grande do Sul e as informações de outros casos continuam chegando na nossa central de jornalismo. A Polícia Civil aqui do estado confirmou agora há pouco que apenas nesta sexta-feira foram 6 casos de feminicídios, 6 mulheres mortas no Rio Grande do Sul. O repórter Matheus Valêncio chega ao vivo conosco mais uma vez, porque, Valêncio, é uma notícia muito triste, é inacreditável e também inaceitável todos esses casos que você compartilha mais uma vez conosco, fazendo um panorama do Rio Grande do Sul, da violência contra a mulher em pleno feriadão de Páscoa.
Pinzon, nunca é fácil transmitir esse tipo de informação, mas a gente precisa relatar então que foram 7 pessoas mortas nesta Sexta-feira Santa. Todas elas têm o feminicídio por trás como causa. Foram 6 mulheres que foram assassinadas e mais um homem de 24 anos, o Eric, que era namorado de uma destas mulheres, que também tinha o feminicídio por trás de tudo isso. Então foram 6 casos, um no município de Feliz, outro na cidade de Parobé, Viamão, São Gabriel, Bento Gonçalves e o último caso registrado em Santa Cruz do Sul. Destes 6 crimes, 4 pessoas já estão presas, 2 estão sendo procuradas, sendo uma pelo crime em Parobé, onde a vítima estava grávida, inclusive, no momento do assassinato, e também uma pessoa sendo procurada responsável por matar uma técnica de enfermagem de 50 anos no município de Viamão, no final da tarde desta sexta-feira. Então a Polícia Civil e a Brigada Militar tentando encontrar este homem. A gente também teve acesso a informações da Polícia Civil sobre estes casos e em nenhuma destas ocorrências as vítimas possuíam medidas protetivas contra os agressores. De acordo com a Polícia Civil, em 87% dos casos de feminicídio registrados aqui no território gaúcho, as vítimas não possuem registros de ocorrência contra os agressores, contra os ex-companheiros ou atuais companheiros. E por trás de tudo isso está o medo e o receio em fazer as denúncias e acabar sofrendo retaliações ou agressões contra as próprias vítimas ou contra amigos, familiares e atuais companheiros destas mulheres. Então, por isso, elas têm muito medo de fazer a denúncia. Agora, já no início da noite, a nossa equipe aqui na redação do SBT conseguiu apurar também que a Polícia Civil pretende lançar em breve um sistema online para registro e para solicitação das medidas protetivas, algo que irá agilizar e muito o trâmite burocrático, o trâmite judicial, para que essas medidas sejam expedidas e que possam ajudar de alguma forma a impedir todas estas agressões. Um outro dado também bastante importante é que a Polícia Civil trabalha para fortalecer as redes de apoio e proteção a estas mulheres e reforça que os municípios precisam criar sistemas e programas de abrigamento, programas de apoio financeiro, tudo para que estas mulheres possam sim romper estes ciclos viciosos de agressões que elas sofrem, principalmente no ambiente doméstico e, na maioria das vezes, Pinzon, elas sofrem em silêncio, sem poder fazer o registro da ocorrência, porque também, muitas vezes, elas ainda moram com estes possíveis agressores que as ameaçam diariamente. Pinzon. Valêncio, esses casos, eles refletem um padrão de violência doméstica que muitas vezes é precedido por violência ou abusos relacionados a abusos psicológicos, violência física, e essas políticas públicas anunciadas pela Polícia Civil, elas precisam entrar em prática para ontem. Valêncio, obrigado pelas suas informações, sempre ao vivo, sempre em cima do lance, trazendo os detalhes para quem está acompanhando o nosso programa aqui no Tá Na Hora. Uma boa Páscoa para você, Valêncio, e para sua família também. Um grande abraço. Até mais, Valêncio. Bom, antes de encerrar o programa, quero ver a sua participação mais uma vez aqui na tela. Temos aqui a Terezinha Hoff, Campo Bom. Eu creio que tem que ter mais leis severas, pois acho que é uma doença, ninguém é dono de ninguém. Eu também estava nessa mira 5 anos atrás, mas um vizinho me avisou e, felizmente, nada aconteceu. Ô Terezinha, obrigado pela sua participação. Quero desejar a todos que nos acompanham uma ótima noite, um excelente feriado de Páscoa. A gente volta a se encontrar na segunda-feira a partir das 11h15 da manhã no SBT Rio Grande. Depois tem Tá Na Hora Rio Grande. Mais informações aqui do estado você também confere a partir de agora no SBT Brasil. Um grande abraço, fiquem com Deus e um bom feriado. Até mais.